Fala galera, aqui é o Salles e esse aqui é o Teste AZ, um podcast sobre marketing digital. Aqui é o Bruno Gabarra, a gente troca ideias sobre lançamentos, estratégia, tráfego, copy, mindset, tudo que envolve esse mundão digital. Eu sou o Rodolfo Franzin, fica ligado porque aqui é um papo mais profundo, beleza? É para quem já domina o básico. Hoje estamos aqui com o ilustríssimo Jackson Engler, empresário e criador da Universidade de Negócios, um treinamento que ajuda a sua empresa a dar lucro. Pelo que eu vi, não é algo tão simples assim como parece, gente. Jackson, vou passar a bola aí para você. Você pode se apresentar um pouco e falar um pouco mais sobre a Universidade de Negócios, essa questão de lucro? Com certeza. Então, só para seguir a sequência de vocês, meu nome é Jackson, aqui o papo é reto também, e eu ajudo empresas aí a obterem mais lucratividade, desde microempreendedores até empresas de médio porte, vamos botar assim, isso em termo nacional, né? Então, a gente tem em todo o Brasil aí uma atuação e alguns clientes até fora do Brasil. E por incrível que pareça, né, você disse, não é tão simples assim. Hoje, assim, eu vou começar trágico o podcast, que me perdoem, mas 69% das empresas do Brasil vão à falência em 5 anos. Ou seja, não obtém a lucratividade mínima. E existem mercados específicos que em 2 anos 50% vão à falência. Então, aquilo que parece que não é tão simples, na verdade é muito mais complicado do que a gente imagina pela falta de informação hoje que existe. Então, hoje, infelizmente, os empreendedores não sabem aonde aprenderem a serem empreendedores. Mais ou menos assim. Então, é até estranho assim a conotação, mas só que é bem a veia que eu pego realmente. Eu ajudo esses empreendedores que não têm o básico, eu diria, porque hoje a maior parte dos empreendedores não tem o básico. Tanto que estatisticamente, dentro das pesquisas aí que eu fiz com as empresas que chegam até mim, né, que são algumas milhares aí todo mês, eu acredito seriamente que 91% das empresas hoje não tem lucro. E qual é que é a diferença entre o 69 e o 91 agora, assim, só para a gente botar estatisticamente? Tem o 78 que está no meio, que 78% dos micro e pequenos estão no Serasa. Cara, se tu abrir o site do Serasa, tu vê isso. Agora, como é bizarro, né? Parece que a gente no digital não tem essa realidade, né? Parece que isso é outro planeta, né? Mas o empreendedorismo brasileiro ele é muito carente, eu diria assim, e de informação e de cultura, realmente. Então, os empreendedores começam ou por aquela oportunidade fantástica, que eu acho que é uma das coisas que acontece, e o resto é por desespero, para não dizer aquela questão assim, de necessidade mesmo, tipo, preciso fazer alguma coisa para ganhar uma grana porque não consigo emprego. E aí que a gente acaba formando a maior parte dos empreendedores do Brasil, que é o oportunista, no bom sentido, tá? Não no sentido negativo, mas o cara que está querendo aproveitar aquela sacada, mas não está preparado para aquilo, ou porque tem que fazer e não tem opção e também não está preparado. E muitos poucos entram, então, com o mínimo de preparação, né? Então, a base do meu trabalho é num ambiente relativamente hostil. Então, chegam empreendedores, assim, em situações bem complexas, muitas vezes, né? Caramba. Você falou de microempreendedores, né? Você ajuda microempreendedores até médias empresas. O que são essas médias empresas? Qual que é o tamanho de uma empresa média para quem está ouvindo? Hoje os clientes que eu atendo faturam entre R$5 mil por mês, que é quase bizarro, né? Que muitas pessoas estão ouvindo talvez o salário é maior que isso, mas a empresa fatura isso. Há empreendedores que faturam tipo 3 milhões por mês. Então existe uma janela, vamos botar assim, bem ampla, né? Que a gente consegue dar um suporte aí e potencializar, né? Caramba. E de onde surgiu a Universidade de Negócios, já? Tipo, tem um background para ter surgido isso? Como funcionou? Cara, é muito louco. Até que hoje de manhã cedo eu falei isso aqui na empresa, que é coisa que poucas pessoas sabem, mas aos 21 para 22 anos eu decidi abrir empresa, né? Então agora eu vou estar fechando aí 14 anos como empreendedor. E nesses 14 anos como empreendedor, o primeiro negócio eu abri como um oportunista, então eu vi uma oportunidade de mercado, naquela época era fazer site, imagina 14 anos atrás fazer site e vender computadores, né? E era muito carente esse tipo de mercado ainda. Então, pelo menos na região que a gente estava querendo abrir, tipo, não existia muito. Então, era meio que nadar de braçada. Só o problema era nadar de braçada num lugar que também não tinha ninguém querendo comprar. Então, a primeira experiência que eu tive foi uma experiência, talvez uma das mais válidas, que eu abri empresa e após 1 ano e pouco eu fali essa empresa. Falei essa empresa realmente por não ter noção. Essa noção que hoje eu acabo ensinando foi a que não tinha. Até conto, às vezes, a minha história, assim, dizendo, cara, quando eu comecei, eu também comecei sem saber. E, infelizmente, ninguém nasce sabendo, né? Se fosse assim, seria mais simples, né? E de lá para cá, eu já abri indústrias, comércio e serviço. Já consegui trabalhar nas 3 áreas. Quando eu falei primeiro, eu acabei abrindo uma empresa de prestação de serviço, que foi a coisa mais rápida, que não precisava de grana. Aí foi modo desespero, a segunda. Olha que louco, né? E daí a terceira que eu abri acabou se tornando uma grande empresa na época. Chegamos a 70 funcionários, trabalhar em vários estados do Brasil.
E muitas mudanças aconteceram nesse meio tempo aí, e no ano de 2017 eu estava bem, como é que eu posso dizer assim, desanimado já que eu estava fazendo. Sabe quando assim, tipo, cara, viajava um monte, eu tenho 2 filhos, né? E aquela coisa, eu estava terceirizando a criação dos meus filhos. É quase isso. E um dia, sabe quando dá aquele estalo assim, cara, não, isso aqui não tem mais fundamento. E já tinham me questionado me dar consultoria, porque a bagagem que eu tenho de treinamento, cara, assim, ó, gastei, sei lá, só de consultoria, eu acho que uns 800 mil reais nos negócios que eu já tive. Então, tipo, quase 1 milhão só de consultoria, de consultor, trabalhando junto e tal. E acabou agregando um nível de conhecimento muito grande. E já várias pessoas pediram, já até recusei. Uma vez fiz umas propostas indecentes para não fazer, o pessoal aceitou, acabei fazendo a consultoria, não queria fazer. Nossa. Botei preço que não era para pagar e o cara pagou para fazer. E quando eu fiz aquilo, percebi uma coisa que eu nunca tinha percebido, que eu tinha uma bagagem assim, bem diferenciada. Poucas pessoas têm, por mais que eu não tenha formação superior. Então fui fazer administração e descobri lá com os professores, infelizmente não desmerecendo os professores, mas que eu já tinha um conhecimento que ia para frente até do que eles tinham, porque eles tinham mais a teoria e eu tinha prática modo extremo, né? Sim. E daí, quando eu percebi isso naquela consultoria, e eu meio que me desanimei ali com essa questão com os meus filhos, eu pensei, cara, eu vou fazer um curso para dono de empresa. E daí eu fiz a coisa épica, isso que vai ficar registrado aqui, quase ninguém sabe, ó, segredos aqui agora no podcast de vocês, galera. Vamos lá. Eu fui no Google e digitei como vender na internet. Sério. Olha, tudo começou com o Google, velho. O Google é... Não sei se dá pra falar a palavra, mas o Google é muito massa, cara. Google é o cara, velho. Olha, depois do Google tudo mudou. Comecei pesquisando no Google como vender na internet, cara. Olha que louco. Sem indicação, não conhecia ninguém que fazia. Eu não sabia, não conhecia ninguém que fazia. Simplesmente comecei ali. Só que o detalhe, agora quer saber o que é queimar a ponte? Você já deve ter escutado a historinha, né? Queimar a ponte e realmente me jogar. Quando eu decidi parar, eu vendi a empresa. E daí eu botei no Google. O que era a empresa? Era uma empresa que trabalhava no agronegócio, sistemas de irrigação. Nossa, cara, de então, site assim, computador para agronegócio. Nesse meio tempo, né, obviamente muitas coisas aconteceram. Chegou um momento, lá bem no início agora, que eu estava em 3 empresas. A gente tinha uma indústria, por incrível que pareça. Eu comecei a prestar serviço de representação e a gente tinha um comércio. E dentro desse esquema, eu acabei me dividindo com meu sócio e eu peguei uma empresa que, então, acabou se desenvolvendo a irrigação e daí essa acabou pegando uma proporção bem legal. E daí, no caso de sair do agronegócio, literalmente, teoricamente sem nenhum tipo de background, sem conhecimento, enfim, nada, porque eu nunca fui a pessoa técnica, nunca fiz um site na minha vida. Mesmo vendendo site, eu tinha alguém que programava o site, mas eu nunca botei a mão nisso. Eu tinha a parte do copy, né, assim, de realmente fazer a conversão. E nisso tem uma bagagem absurdamente grande, né? Então já treinei dezenas de equipes, aí, sei lá quantas centenas de pessoas e equipes de empresas para venda, né? Tanto que está dentro do meu treinamento, até parte comercial de vendas aí também. Caramba, faz até sentido a universidade de negócio, porque veio de site, computador, para agronegócio, consultor, então assim, é realmente uma bagagem ímpar, né? Fora do comum da galera. A ideia, cara, assim, ó, por que eu achei, quando veio esse nome na minha cabeça, para mim sentir, cara, é perfeito. Porque o micro ou pequeno empreendedor que pegar esse curso, que entrar na Universidade de Negócios, ele vai ter uma coisa, ele não vai precisar comprar outro. Porque lá dentro trabalha toda a parte de custo, parte financeira, eu entro na parte de equipe, gestão de equipe, potencializar resultado com a equipe, parte comercial da parada, sendo que tenho várias aulas bônus ainda, tipo de como vender pela internet, então, enfim, eu agrego toda a bagagem que eu tenho num ponto concentrado. Isso falando agora eu já tive negócio com sócio, sem sócio, já fui logrado por sócio, tenho muita experiência. E daí, às vezes, nas mentorias que a gente acaba fazendo como bônus também, a gente acaba desdobrando, vamos botar assim, muitas dessas situações aí na prática mesmo, né? Porque eu já vivi mesmo, né? Já executei na prática isso. Show de bola. E Jackson, quando que você decidiu usar a fórmula de lançamento? Cara, 2017, então, botei no Google, né? Então vamos continuar a história do Google em diante. Botei no Google e achei alguns players, uns 3 mais ou menos do mercado. Alguns que, eu não lembro quem que era, o outro é o Pedro Quintanilha e o Érico Rocha. Então, botei e fui questionar, enfim, fui procurar alguém que já mexia alguma coisa para perguntar quem que era essa galera. Porque, tipo, tinha que comprar um curso, mas nem sabia que curso, quanto custava. É tudo mato, velho. 2017 era tão mato, mas comparado com hoje é mato, né? Total, né? E nisso um amigo meu me disse assim, que era até um ex-sócio meu, ele disse assim, cara, eu não fui com a cara daquele tal do Rocha lá, do Érico que ele tava falando, não fui com a cara do tal do Rocha lá,
Mas eu acho que ele é o mais arrojado. Eu pensei, ó, isso faz sentido para mim. E coincidentemente, na semana seguinte, tinha um workshop da fórmula de lançamento. Na época era workshop ainda, né, cara? Então tinha um workshop da fórmula de lançamento. Na semana seguinte, é muito louco isso, né? Aí eu assisti o primeiro vídeo e disse, não, quero, onde é que eu compro? Cara, eu nunca me esqueço. CPL1 eu mandei e-mail, onde é que eu compro? Sabe aquele cara, assim, tipo, eu já tinha decidido a parada, entendeu? Não precisava ver outra mais coisa. Eu fui pesquisar o cara, fiz vários jeitos e formas para ver se valia a pena, com uma visão de empresário, realmente, que naquela época, o que eu botei no papel, literalmente, as opções que eu avaliei para desenvolver como mercado digital, eu botei prós e contras no papel, decisão ali pautada, né? A gente disse que não cai na copy, né? Vai saber quanto foi copy, quanto foi racional, mas quando deu o CPL1, eu disse, não, é isso aí mesmo. E daí, enfim, comprei a dita da fórmula de lançamento em 2017. Muito doido, né? E o tempo para ter resultados assim, você conseguiu lançar logo de cara e já viver disso ou patinou um pouco? Como foi o processo? Eu saí, cara, de uma, como é que eu posso dizer, de um habitat muito diferente, né? Então, assim, o habitat de mundo físico, com estoque, que fazia projeto, engenharia, era implantação a campo, era uma coisa muito complexa. Uma venda demorava, tipo, meses, era tipo 4, 5 meses, uma venda. Só que girava volumes razoáveis, né? Fazia tipo um 6 em 7 numa venda, às vezes, né? Tipo, uma venda fechava, às vezes, volumes grandes. Só que era um tipo de venda. Uma coisa que tinha que fazer, tipo, 25 visitas até finalizar o projeto. Era muita, sabe? Tinha toda uma movimentação. E quando eu entrei ali, como o habitat era muito diferente, tipo, até gravar os primeiros vídeos, velho, foi um parto, cara. Meu Deus do céu. Aí, o primeiro, esse foi em agosto. Não sei se era julho ou agosto, por ali, que eu comprei o Fórmula, de 2017. Aí, em outubro, deixa eu confirmar, acho que foi outubro, eu fiz o primeiro lançamento. Aí, fui fazer um lançamento de semente, fui fazer ao vivo, e não entendi, enfim, de nada, não entendi de copy, tráfego, nada, assim, não com essas terminologias que a gente tem compreensão hoje. Primeiro lançamento ao vivo, tinha tipo 60 inscritos, e eu fiz o lançamento, então, dito o lançamento, eu pensei, cara, não sei se eu gravo, se faço, eu vou gravar ao vivo ali e tal. Não foi ninguém olhar, né? Aí mandei pra galera depois pra lista e tal, não sei se alguém abriu, pra ser bem sincero. Tipo, não sabia nem como controlar as métricas da parada. Tipo, sei lá, só não aconteceu nada, simples assim. Fez sozinho, totalmente sozinho? Fiz só pra montagem de página, um rapaz me ajudou. Aí o cara só montou a página pra mim lá da transmissão e tal, e ficou por isso. Aí depois disso, no mês seguinte, eu pensei, não, tem que largar. Não, tipo, não funcionou, mas vou fazer um lançamento interno. Bem louco, né? Tipo, deu nada certo. Peguei uma nova lista. Nessa nova lista, como é que eu posso dizer assim, foi de 300 pessoas ou 600, uma coisa assim. Eu pensei, cara, eu vou fazer ao vivo, não vai dar tempo de scriptar, não tinha teleprompter, nem conhecia as paradas. Eu vou fazer tudo ao vivo. Botei no Flipchart lá. E quando fui fazer essa parada no ao vivo, o que aconteceu? Isso é épico, tá? Agora, quem talvez está ouvindo o podcast aí, tá achando que é ruim começar, escuta isso. Quando o primeiro lançamento interno que eu fiz, que foi ao vivo, eu iniciei a transmissão, mandei o link para todo mundo e ninguém viu ao vivo. Eu fiz todo o lançamento, cara, os 3 CPLs, eu fiz ao vivo, sozinho. Aí tu imagina psicologicamente, tu terminar assim a gravação, assim, onde é que tu fica, né? Tipo, fica debaixo da mesa em posição fetal chorando, mais ou menos assim, né? Nossa, cara. E foi assim, cara, eu diria que assim, o maior treinamento que eu tive, porque querendo ou não, eu me condicionei, isso obviamente tinha muita bagagem já de outras coisas não tão agradáveis como empreendedor, mas eu estava tão condicionado a querer chegar no resultado que aquilo não fez eu parar. Ali eu dei uma desanimada bem grande mesmo, tanto que eu não lancei em novembro, que isso foi em outubro, né? Não lancei em novembro, passei para frente ali, e daí em dezembro fui no Fórmula ao vivo, do evento ao vivo que o Érico faz. Então, onde é que foi, né, que a gente se conheceu. E no evento ao vivo, então, eu tinha parado do Insider, não vou aqui tocar muito o que é a mentoria lá do Érico. E nisso eu saí de lá com aquele script que naquela vez o Hugo Rocha, o irmão do Érico, fez um script bem certinho, como lançar em 7 dias, acho que era. Uma coisa assim. Ela deu o script, deu as telas, tirei foto de todas as telas, todas as paradinhas que ele fez. Eu pensei, não, agora vai, né? Tipo, 2 lançamentos, faturamento 0, velho. Porra, né? Histórico, velho, assim, tipo, faz o gráfico do crescimento. Tipo, putz, não dá nem fazer gráfico a parada, né? Tipo, só uma linha reta, né, cara? Aí eu fiz o terceiro lançamento, aí bem diferente, um pouco mais de lista e tal. E daí sim, aí o faturamento foi 0, de novo.
Nossa, eu fechei. tava esperançoso agora. Eu vou fazer um drama aqui. Mas eu fechou o ano, literalmente, 2017, cara, eu fechei o ano com 0 faturamento. E meio ano de teimosia. Mas esse foi ao vivo também ou não? Você gravou, colocou pra... Cara, o pior é que eu não lembro, cara, se eu gravei isso fez ao vivo. Eu acho que eu gravei. Tipo, aqueles traumas de infância que tu quer esquecer, mais ou menos isso, cara. Mais ou menos isso. É muito doido, né? E a gente olha pra trás, assim, a minha percepção, né? Tinha um amigo meu que falava assim, que ferro se molda quente. E se jogar no campo de batalha, aquilo lá fez com que tudo que eu faço hoje seja muito fácil. Nossa. Qualquer coisa que eu faço hoje, tipo, é com o pé nas costas. Porque depois de passar por essas situações e mesmo assim continuar na mesma direção, sem parar, assim, cara, é outra realidade. Cara, fala sobre hoje então, né? Vamos trazer o positivo. Quantos alunos tem hoje a Universidade de Negócios? Você está em algum mastermind? Como funciona aí? Como estão as coisas? Hoje eu vou ter que até ser sincero, ter que contabilizar. Mas se eu não me engano, a gente está em 650 alunos. Então, isso em 2018 e 2019. 2018, então, foi em julho, agora só para entender, foi julho de 2018 que surgiu a Universidade de Negócios. Então, teve mais um meio ano aí no meio. Tipo, meio bem pegado. Aí depois, em julho de 2018, então surgiu a Universidade de Negócios. De lá para cá, tem cerca de 650 alunos. Até o ano passado, eu estava agora questão de Mastermind, no Mastermind do Rodrigo Vinhas, do Craft, que ele tem, enfim, tem uma galera aí massa pra caramba lá, e dentro do Insider. E agora na virada do ano eu acabei entrando no Platinum Titânio, então, que é o do próprio Érico mesmo, e ainda tô no Craft, né, do Rodrigo Vinhas. Né? E que é fundamental, assim, até hashtag fica a dica, né? Cara, muda total o jogo, você tá junto de pessoas que jogam o jogo. Então Fala mais sobre isso pra gente. Porque assim, ó, quando eu comecei o marketing digital, o que aconteceu comigo? Desde julho que eu comprei o Fórmula até o evento do Fórmula de lançamento ao vivo lá de 2017. Cara, era eu, Google, YouTube e eu. Não conhecia ninguém que fazia, e os que eu conhecia que fazia alguma coisa não fazia direito igual, não mudava nada, né? Tipo, é a mesma coisa de trocar 6 por meia dúzia. E eu cheguei até no Fórmula ao vivo com uma coisa em mente, assim, cara, eu preciso estar num grupo. Sabe quando chega pronto? Aí o Érico ofereceu naquele caso o Insider, tinha um grupo de mentoria, que vai ter o meu acompanhamento direto, talvez é o último ano que eu vou fazer isso e tal. E a gente acabou entrando então no Insider. Mesmo, imagina, sem ter a grana, porque dali pra frente tava começando a ficar bem complexa a situação já, porque tipo, eu meio ano gastando, sem voltar nada, né? Aí foi feito investimento pro Insider, e ali foi meio que assim abriu assim a mente. Porque daí eu comecei a discutir com pessoas que estavam fazendo e estavam faturando, e aí eu percebi, às vezes, nuances no processo que são óbvias depois que tu sabe, né? Mas antes de tu saber, tipo, tu só não sabe. Simples assim. Sabe o ponto cego? Então, a gente não sabe o ponto cego, porque é um ponto cego de verdade, né? Porque não enxerga realmente o que tem que fazer. Aí que começou a desabrochar. E lá eu tive apoio, enfim, não somente da equipe do Érico, do próprio Érico, mas de outras pessoas também que estão fazendo, e daí tu começa com a troca de ideias, a velocidade de evolução foi absurda, né? Foi absurda mesmo, né? Então, tipo, em 2018, então, que foi o nosso menor ano ainda, naquele ano, mesmo começando, tipo, nada, eu fechei o ano, tipo, com uns 800 mil de faturamento. Então, assim, foi um salto quântico com aquela nova visão de realmente estar sendo apoiado. Então, se a pessoa está entrando num novo mercado, indiferente de digital ou não, qualquer mercado, você estar junto de pessoas que sabem fazer. Então, assim, tem os que se acham, né? Mas tem os que sabem fazer, que fazem na prática, estão botando a mão na massa, estão sujando a mão de barro, realmente. Se você estiver junto dessas pessoas, a tua probabilidade de sucesso aumenta exponencialmente. Assim, tipo, não dá para nem sei como quantificar uma coisa dessa, mas muda da água para o vinho, literalmente. Então, obviamente, desde que se faça o que tem que ser feito, né? Então, assim, é estar disposto a, às vezes, fazer um lançamento com 0 views, vamos botar assim, né? E mesmo assim dizer, não funcionou, tal dia eu vou fazer o próximo. E fazer até dar certo, realmente, né? Então, é botar a mão na massa, fazer o que tem que ser feito e escutar. Então, é ter realmente essa visão aí de ser ouvinte e saber reconhecer que a gente não sabe tudo, né? Muito pelo contrário, na verdade, a gente não sabe nada, isso sim, né? Então, estamos gatinhando, né?
E, ô Jackson, e o que aconteceu ali naquele espaço de tempo, então, entre o começo de 2018 e até o meio de 2018, que nasceu a Universidade dos Negócios? Cara, janeiro, então, daí com uma orientação um pouquinho diferente já com as pessoas que estavam dentro lá do Insider e tal, né? Trocando ideia com a pessoa que está no campo de batalha e tal. Fiz um lançamento em janeiro. Esse lançamento em janeiro foi um lançamento interno, gravado, aí com teleprompter, mas nossa, meu Deus, se eu olho para aquilo lá hoje, eu acho que eu choro. Tipo, tudo muito mal feito, mas beleza. Aí foi feito, lançamento 3 vídeos e tal, e se eu não me engano, foi tipo umas 100 pessoas ver o lançamento interno. E desses 100, tipo uns 34 clicaram no botão de iniciar processo de inscrição, milagrosamente, tipo 30% clicou no botão. Ninguém comprou, mas 34 clicaram. Mas quando eles clicam, eles deixam o telefone. Aí segunda-feira ninguém comprou, terça-feira ninguém comprou, quarta-feira eu já tinha, sabe quando tu abandona? Já assim, tipo, eu nem ia olhar. Mas tava lá, eu ia deixar a semana rodando. Aí nisso falando com alguém do Insider, aí vem aquela coisa óbvia, tipo, não, liga pra pessoa pra ver, porque o cara não comprou. Sim. Liguei pro primeiro, mas assim, é muito tosco falar isso hoje, porque eu liguei perguntando mesmo, assim, tipo, cara, por que tu não comprou? Na cara dura, assim, tipo, muito idiota, né, cara? Em vez de perguntar se o cara quer, né? Mas não, por que tu não comprou? Aí o cara explicou. Depois de umas 5 ligações, eu parei e fiquei pensando, cara, não é que os caras não querem comprar, todos querem. Todo mundo que eu liguei falou que queria. Só que eles estavam com dificuldade disso e daquilo. Eu pensei, cara, eles querem comprar. Aí eu comecei a ligar diferente. Eu vi que tu ligou e eu tô te ligando pra te ajudar a se inscrever. Eu mudei o script já, assim, tipo, aprendi rápido, tipo, umas 5 ligações. Pensei, cara, o problema não é o que eu botei lá, o problema é que eles não estão conseguindo pagar. Aí comecei a ligar pra ajudar. E nisso fechei os 2 primeiros alunos. Então, os 2 primeiros alunos compraram ali. Nessa época, o nome do produto era Líder em Você. Nada a ver, eu sei, faz parte. Esses dias nós falamos aqui na empresa, se matamos rindo até por causa disso. E o nome do workshop era Jornada de um Líder. Tipo, os nomes eu achava massa pra caramba naquela época. Hoje a gente dá risada olhando, né? E daí a gente teve 2 alunos. Início de ter 2 alunos num lançamento interno, na minha opinião, estava tudo errado. Na minha opinião, assim, não, errei. Eu tenho que fazer um semente. Aí eu fui logo em fevereiro. Aí foi na colada, assim, ó. Em fevereiro lancei de novo. Lançamento semente. E ali, daí foi assim, ó. Primeiro dia, pega a lista de telefone. Segunda-feira eu já tava ligando. Não fiquei esperando nada, né, cara? Tipo, segunda de tarde eu comecei a ligar para quem entrou de manhã. Já tava nesse tipo. E ali eu consegui fechar 9 alunos. Foi 10 e um acabou abandonando. Mas, tipo, fechei 10 ali no processo. Dessa, agora, para contextualizar, são 50 mil reais, que o meu ticket é 5 mil reais. Então, assim, tipo, 2 alunos deu 10 mil primeiro faturamento. Só que em número de alunos, então, aí você já consegue ter uma ideia das proporções, né, na quantidade de alunos geral, né? Então, dentro dessa pegada, esses 10 alunos deu um fôlego. A roda começou a girar. A roda começou a girar. Aí, o que aconteceu de fevereiro, que o carrinho fechou já em março, ele era bem na virada, até, eu vou dizer até junho, que foi o segundo encontro do Insiders. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Agora eu vou sair totalmente fora aqui no script de marketing digital, mas foi uma barreira que ela não é visível para ninguém de nós, tá? É uma barreira que não é visível e fica no nosso subconsciente. Existem algumas crenças que a gente adota da nossa família e tal, e muitas vezes eu tinha uma parada dessa, que eu não poderia ganhar mais dinheiro que o meu pai, que tipo, uma crença assim, tipo, cara, não posso ficar rico, quem é rico é sujo, é ladrão, não sei, talvez que tá fazendo sentido para algumas pessoas que estão vindo, para algumas talvez não, mas para mim eu comecei a ver, cara, eu não conseguia agendar o próximo lançamento, porque na minha cabeça o próximo ia fazer um 6 em 7, entendeu? Naquela época nem chamava 6 em 7, né? Hoje chama 6 em 7. Então assim, na próxima, cara, eu vou fazer 6 em 7. E eu comecei a entrar num pânico. Quando eu ia marcar a data, cara, me dava uns negócios e eu não conseguia marcar. Eu pensei, caraca, o que deu? E daí eu fui atrás, enfim, fiz um monte de paranoia maluco. E daí eu não lancei desde fevereiro até julho. Só que daí em junho tinha um encontro do Insider. E no encontro, ao vivo, assim, eu tava com o notebook e tal, o pessoal falando. Uma hora o cara falou uma parada e me veio, cara, Universidade de Negócios. Na hora eu abri o registro.br e registrei. Foi tipo instantâneo, sabe? Muito automático. E registrei aquilo, assim, cara, esse é o nome do produto. Como estava tempo sem lançar. E desse encontro aí, eu já tinha feito, enfim, essa minha imersão interna, que foi um trabalho meu pessoal, não tinha nada a ver com marketing digital. E daí eu fui pro encontro e agendei para julho o próximo lançamento. E não sei por quê, eu marquei direto um lançamento interno. E essa vez vai dar. Agora é isso aí. Sabe quando tu tá com tanta certeza que tu até faz dar certo? Foi mais ou menos assim, eu tinha tanta certeza de dar certo que eu, não hesitei em nada que eu fiz. Ao ponto de fazer uma das maiores loucuras
Eu nunca vi, pelo menos ninguém que fez uma loucura desse tamanho. Como é que foi feito o meu lançamento interno? Então, tem lá os famosos 3 CPLs e o vídeo de vendas, né? Então, eu escrevi o CPL1, cara, ficou bom o CPL1. Aquele enredo uso até hoje só regravado, assim, ficou muito bom, a Big Idea, tudo muito legal. E eu escrevi o CPL1, gravei ele, foi na quinta-feira, aí sexta-feira eu tinha que editar o vídeo, eu não tinha editor de vídeo naquela época. Aí, cara, eu baixei o Premiere, fui no Google, como editar vídeo no Premiere, e fui editar o CPL1. Eu editei o CPL1 sexta, sábado e domingo, subi o vídeo domingo, e foi pro ar o CPL1. Segunda-feira começou o workshop, cara, meia hora tinha 60 comentários. Eu sei, caraca, velho, isso deu na veia. Aí 9 da manhã já tinha uns comentários e eu lembrei que eu tinha que escrever o CPL2. Eu não tinha nem escrito, cara. Sério, eu não tinha escrito nada. Nossa. Aí sabe quando tu dá uma bugada? Porque eu trabalhava sozinho, não tinha ninguém me ajudar. Eu pensei, cara, eu tenho que responder o blog, eu tenho que escrever, gravar, editar até quarta. Sabe quando eu fiquei meia hora parado, assim, travei na frente do computador. Eu nem conseguia responder o blog, cara. Eu travei assim, ó. Eu fiquei, cara, o que eu faço? Dá-lhe café. Aí eu assim, já sei. Fui falar com a minha esposa. Candice, o nome dela. Candice, tu pode me dar uma mão? Sabe o que tu precisa, amor? Toda saudosa e tal. Eu disse, não, eu preciso que tu responda umas mensagens. Responde mais ou menos assim. Disse, escreve desse jeito aqui. Eu, não, beleza, pode ser que eu responda. Então tu cuida aí de meia hora, tu abre e vai respondendo quem apareceu. Beleza. Me tranquei no quarto. Em 3 horas eu escrevi o CPL2. À tarde eu gravei. E no dia seguinte, então na terça, eu fiquei o dia inteiro editando, porque eu tinha que ir no Google para aprender a editar direito. Aí fiquei a terça-feira editando, eu terminei de editar tipo umas 9, 10 da noite, subi o vídeo tipo até 1 da manhã, a parada. 1 da manhã mandei o link pro cara que botava na página, porque eu não entendia das páginas. E daí no dia de manhã cedo tava o vídeo no ar. Entrou o CPL2 e cara, e dele comentário, eu pensei, caraca, isso vai dar bom, eu tenho que escrever o CPL3. Caramba. Aí eu escrevi o CPL3 e o CPL2 no ar já. Escrevi o CPL3 de manhã, de novo, cara, 3, 4 horas escrevi o CPL3, gravei à tarde, editei na quinta-feira. Terminei tipo 2, 3 da manhã. Tipo, terminou, cara, o link ficou bom tipo 5 da manhã da sexta-feira, porque deu uns pau no YouTube, não subia direito. Cara, assim, meu Deus, que desespero que deu aquilo lá. Tava pronto, só não subia o troço. Aí foi pro ar, pau, escreveu o vídeo de vendas. Escrevi o vídeo de vendas aí na sexta, gravei na sexta, e daí a minha esposa ia viajar. Eu pensei, cara, vídeo de vendas vou editar direito. Tava tipo muito tenso aquelas edições. Aí eu fiz bem, mas fiz uns efeitos de entrada, como fazer efeitos no Premiere. Comecei assim a minha pesquisa daí, né? Fiz uns efeitos de entrada, cara, é o mesmo efeito que eu uso hoje, velho. É muito louco. Ficou tão bom aquela parada que até hoje usa a mesma entrada, cara. A mesma intro tá sendo usada hoje. Só mudou os textos, né, que vão escritos, né? E é usada a mesma coisa. E foi pro ar e ali a gente vendeu 22 alunos. Só que, aí na conta dos 5 mil por 22, dariam 6 em 7. Só que, na minha cabeça, eu tinha que baixar o preço. Aí eu baixei o preço para R$ 1.987. E adivinha qual foi o maior problema? Preço. Aí eu tive um aprendizado. O problema não é o preço. Aí eu voltei de novo para R$5 mil. Tipo, foi um lançamento que fiz um preço diferente. E voltei para R$5 mil de novo. Até hoje a gente sustenta o mesmo valor. 5.808, para ser bem exato, é o preço que a gente passa para o cliente. Cara, foi a semana mais puxada da sua vida, né? Cara, muito louco. E eu dormi super bem aqueles dias. O tempo que deu pra dormir, no caso, né? Tipo um saco de cimento, assim, na cama. Que legal. E, detalhe, esse script eu faturei tipo R$1 milhão. Com esse mesmo script, com essa mesma cópia. Eu lancei em julho, agosto, setembro, outubro e dezembro e janeiro, de novo. O mesmo script, 6 lançamentos eu fiz com ele internos. Legal. E Jackson, você falou que você teve esse tempo ali um pouco antes, aquele tempo que você ficou sem lançar, né, do início do ano até esse lançamento aí, e você ficou nessa imersão de trabalhar crenças internas que você tinha. Teve alguém te ajudando nesse processo ou você fez esse trabalho sozinho mesmo? Cara, assim, ó, eu diria que eu sou uma pessoa muito iluminada, tá? Eu medito há muito tempo. Hoje, por exemplo, eu medito por dia tipo uns 80 minutos, dá 1 hora e pouco. Então é 2 turnos de 40 minutos de meditação. E dali surge o que eu quiser, mais ou menos assim. Então, desde que a intenção certa, eu consigo o que eu quiser das minhas meditações.
E naquela época, cara, eu fiz trabalho de constelação sistêmica, para quem conhece, enfim, para desamarrar uns nós cego aí. Fiz trabalho de Theta Healing, que até a minha esposa hoje é formada, depois acabou se formando. Fiz alguns trabalhos um pouco mais punks, deixa eu achar o termo mais bonito. Tomei a medicina da floresta, para não falar ayahuasca. E, cara, fiz trabalho com hipnólogo, com PNL. Cara, fiz muita coisa, velho. Porque assim, ó, quando eu coloco quando eu quero fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Então, assim, eu faço o que tem que ser feito. E era assim, era toda semana, era mais de uma vez por semana, cara, uma coisa atrás da outra. Até arrancar aquele. Foi meio assim, eu arranquei de mim aquilo lá. Não foi assim que eu consegui liberar. Não, eu arranquei mesmo, assim. Foi tipo fazer os lançamentos, tipo, uma atrás da outra até limpar essa parada aí. E é realmente, eu diria que assim, ó, é muito de mindset realmente isso. Porque se você pegar, eu contei 3 coisas que têm o mesmo mindset. 2017 tem o mesmo mindset dessa minha cura, vamos botar assim, e tem o mesmo mindset de fazer esse lançamento em real time, em escrever, gravar e editar. Que é literalmente pegar e fazer o que tem que ser feito, sem mimimi. Sabe assim, é muito... As pessoas colocam muito tempo, muita intenção da sua energia em achar, mas o que vão pensar de mim? Ou, isso aqui vai cansar. Ou, isso sempre vem muito ai, ui, e pouca ação. Por isso, tão poucas pessoas conseguem ou se diferenciar no mercado, ou ter um bom resultado, ou conseguir evoluir, ou poder se liberar muitas vezes. Ficar amarrado ou a crenças familiares, ou a crenças populares, né, que aqui no Brasil tudo é escasso, tudo é isso, tudo é aquilo, né, empreendedor, tudo é ladrão, sendo que o cara que mais está se lascando, na verdade, é empreendedor hoje aqui no Brasil. Então, assim, as pessoas ficam muito amarradas a dogmas, a conceitos assim que castram a sua possibilidade de crescimento. E nesse sentido, eu sempre tive um mindset muito tipo, não. Se eu estou tendo certeza que uma coisa está errada, eu tenho certeza que o meu pensamento também pode estar errado. Então, assim, é realmente tirar tudo aquilo que me limita. Então, eu percebi que existia coisas que me limitavam nesse sentido. E só para ter uma ideia, cara, em 2017 eu tinha pânico de câmera, não conseguia gravar. Então, assim... cara, foi uma barreira, assim, em dezembro de 2017, tô até coçando aqui, cara, foi muito tenso, cara, minhas primeiras gravações, tanto que até hoje eu não vi o meu primeiro vídeo, sério, eu gravei, postei, tipo, pronto, fiz, e até hoje não olhei, cara, sério, meu primeiro vídeo até tem que achar, tá lá no Facebook, o primeiro vídeo que eu postei, eu nunca olhei, cara, gravei a parada em pé na frente da porta, acho, do quarto, foi uma coisa assim, tipo, não, ou é agora, eu não faço mais essa merda, gravei a parada e joguei lá, pronto, gravei o primeiro. E de 2019, dia 19 de dezembro de 2017 até hoje eu nunca parei de gravar. Não teve um dia sem postagem. E hoje, obviamente, num volume já bem grande, né? Show de bola. Cara, continuando nessa linha aí de mindset, meditação que você falou também, quais são os hábitos que você tem hoje que você considera essenciais para você ficar em alto nível, para você produzir e conseguir trabalhar bem, além da meditação? Cara, assim, ó, eu acredito que a coisa mais top que existe, para não dizer foda, já que não queria falar palavrão, cara, é a intenção que tu tem. Então, assim, ó, se você tem a intenção de fazer alguma coisa, você fazer as coisas intencionalmente, o Jerônimo Temel fala muito disso também, tipo de ser intencional, né, nas suas atitudes. Então, hoje eu digo assim, ó, a minha maior produtividade, assim, a maior é porque eu tenho a intenção de resolver algumas coisas. O problema é que as pessoas não têm claro o que querem resolver. E aí, se ela não tem claro o que quer resolver, ela nem chega a ter a intenção de resolver, porque ela não sabe que aquilo existe. E acaba se tornando um ponto cego. E daí vira aquela ou a corrida dos ratos ou correr atrás do rabo, né? Então, a pessoa fica correndo. Tem até um clipe novo agora, que você dos ratinhos correndo, né? Todo mundo automático, tá todo mundo automático. E a gente tem que ser intencional, ter a intenção de gerar algum tipo de impacto, a intenção de romper algum tipo de barreira. E falando especificamente de rotina, cara, eu acordo 5 da manhã, eu medito quase até às 6 horas eu paro, faço uma miserável coisa de exercício, basicamente só para fazer circulação sanguínea, assim, não dá para nem chamar de exercício comparado com um ser humano normal, mas para mim eu digo que é o meu exercício, então faço alguns alongamentos, apoio, agachamento, faço umas paradas ali só para estar vivo, realmente, e das 6 e pouquinho eu disponibilizo até às 7 horas da manhã com a minha família. Então eu tenho 2 filhos e aqui todo mundo acorda cedo para dar com pau. Então assim, às vezes eles 5 e pouco da manhã já estão acordados, às vezes eu estou meditando de madrugada, eles estão tudo juntos já. Então, das 6 até as 7 eu tenho esse tempo família, 7 horas da manhã eu estou na empresa.
Então, organizar e ter a intenção. Normalmente eu finalizo a minha meditação deixando bem claro quais objetivos eu vou alcançar hoje. Então, assim, o que eu tenho que alcançar hoje? Hoje tem que cumprir isso, tem que cumprir isso, tem que cumprir isso. E quando tu começa com o dia fazendo isso, parece que tu faz aquilo e não percebe. Quando você não inicia o dia realmente com aquela intenção clara, parece que, pá, tem que fazer isso agora. E quando você diz, não, eu vou fazer isso hoje, tu nem sofre, tu pega e faz, logo sabe o que tu tem que fazer mesmo. Então não muda nada. A maior questão, a maior diferença é o mindset em termos de como você encara o que está na tua frente. Então muitas vezes pode parecer um monstro, mas na verdade é algo que você vai ter que fazer hoje, amanhã, depois de amanhã, não interessa o dia. O fato é que se você tem claro o que tem que ser feito, então deixa claro para o teu cérebro, porque querendo ou não, é esse cara aqui que manda se tu vai para frente, se vai para trás e como ele encara. Então diz para ele hoje, ó, seguinte, nós estamos começando o dia e hoje nós temos que fazer tal coisa. Ponto. Tipo, não abre mais de discussão. Hoje nós vamos fazer tal coisa. E acontece que as coisas simplesmente fluem de uma maneira que até é estranho dizer. Às vezes assim, tipo, nossa, fiz tudo isso hoje. Então, assim, aconteceu muita coisa hoje só por literalmente ter a intenção de resolver as coisas que a gente quer resolver. Né? Intenção e clareza, né? É ter clareza do que tem que fazer. E obviamente, né, a atitude, né, é pegar e fazer daí, né? Somente uma ação gera um resultado. Essa frase eu falei já 1 zilhão de vezes. Né? Somente uma ação gera um resultado. Muito próximo disso. Ao invés de fazer de manhã, eu faço no dia anterior à noite, né? À noite eu já falo para mim mesmo o que eu vou fazer no dia seguinte. E, cara, é muito claro a diferença que eu tenho no meu dia se eu faço isso ou se eu deixo de fazer. Se eu acordar sem saber, eu vou tentar colocar minhas tasks de manhã minha cabeça não funciona bem. Então, fico travado, demoro muito mais tempo do que eu deveria para definir e às vezes acabo não terminando. Sim. Fazendo tudo que eu tinha planejado. Uma questão de organismo e ciclo normal, né? Tipo, cada um, eu tenho o meu ciclo de manhã cedo, cara, eu acordo cortando giro. Boa. Legal. E, ô Jackson, como que foi o seu primeiro 6 em 7 lá? Depois de julho lá de 2018, quando é que foi? Entre junho e julho, então foi antes de fazer esse primeiro lançamento na universidade, eu setei uma intenção, agora eu vou dizer assim, eu disse assim, não, eu vou bater 100 mil reais, nem que eu tenha que lançar todo mês, eu vou lançar todo mês até conseguir. Aí eu lancei em julho, no caso que foi o primeiro lançamento, deu 22 alunos, só que num valor mais baixo, deu tipo 50 mil reais. Aí eu lancei já agosto de novo, na sequência, e daí como subiu o ticket, deu 24 alunos. Aí a gente fechou aí mais ou menos uns 120 mil reais. Então já no segundo mês. Tipo, quando tu realmente bota que vai fazer, não tem quem te pare, né? Porque daí a intenção era atingir realmente esse número, né? Então é muito doido isso. Então foi o primeiro 6 em 7, foi em agosto de 2018. Nesse dia, até é muito engraçado, né? Porque o lançamento anterior tava eu ainda, né? E daí a minha esposa começou a me ajudar, porque tudo parece que começou a desdobrar assim muito loucamente aí nessa fase. E quando a gente fez esse lançamento aí, que deu 22 alunos, que eu tava sozinho, que eu gravei os scripts e tal, eu nunca me esqueço que eu peguei nas 2 mãos da minha esposa, no meio da sala de casa, e eu disse pra ela assim, ó, eu descobri uma coisa. E eu descobri uma coisa que nunca mais vai faltar dinheiro pra nós. Nunca mais. E eu não sei bem explicar o que é. Tipo, tinha sido o primeiro lançamento que fiz na universidade. Mas sabe quando tu entende que tu entendeu o que é? Então, de alguma maneira, eu consegui escrever uma copy realmente persuasiva. Eu estava fazendo tráfego mais decentemente pela primeira vez. Então, eu comecei a fazer tudo de uma maneira que eu pensei, cara, eu descobri como é que funciona isso aqui agora. Agora eu entendi. E eu falei isso pra ela. No próximo lançamento, então, que foi que a gente fez o 6 em 7, eu disse, cara, eu preciso de mais alguém pra me ajudar. Tipo, agora o problema é achar gente pra me ajudar. E não sei se vocês sabem, mas eu moro numa cidade de 4 mil e poucos habitantes. Então, tipo assim, mão de obra em tecnologia aqui, assim, é algo, tipo, cara. Aí, nisso, eu peguei uma menina, que é a Laísa. Essa menina tá comigo desde aquela vez, ainda tá com a gente aqui. E ela trabalhava na rádio. Então, ela tinha um programa de rádio e trabalhava na parte interna da rádio, fazia várias funções lá dentro. E daí a pessoa que se encantou aqui com a parada, graças a Deus, sou muito grato a ela, porque ela entrou, o primeiro dia de trabalho dela era o CPL1 no ar. E diferente do primeiro lançamento, dessa vez eu botei uma grana para girar. Então tinha algumas milhares de pessoas, tipo 2 mil, 3 mil pessoas cadastradas por workshop. E daí deu O primeiro teve um investimento, mas muito baixo, tipo 600 reais, deu tipo 300 leads, uma coisa assim. Mas o segundo, então, daí com um preço maior, eu botei uma grana maior e a gente fez todo o giro, foi literalmente só uma escala para cima, né? E fechamos a mesma quantidade de alunos, só com preço quase 3 vezes maior. Né?
E nessa pegada aí ela entrou no CPL1 e daí botando o CPL1 no ar, deu tipo um monte de comentários e disse, ó, o negócio é o seguinte, tu tem que responder assim, 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 que ela iria responder o blog. Enquanto ela arrumava mensagem, enfim, fazia tudo que tinha que fazer. E naquela época a gente fazia muito mal feito. Nossa, até é coisa de se espantar como dava resultado, porque é muito louco. Porque, só para ter uma ideia, eu não sei quem já usou o ManyChat, mas eu fazia os cadastros, a minha lista ela era feita dentro do ManyChat. E era da seguinte maneira, agora aí tu vê como todo mundo pode ter futuro na vida se eu conseguir passar por tudo que eu passei, agora vocês vão ver mais uma. O cadastro era o seguinte, eu tinha um vídeo, se você quer ter mais lucro na empresa, digita eu no comentário que eu vou te mandar uma mensagem no privado. Esse era o vídeo de cadastro, cara. Aí eu tinha o bot do ManyChat, que quando eu reconhecia o eu, ele mandava uma mensagem. Aí os caras tão empolgados que via eu. Aí a gente manda uma mensagem, favor digitar eu, somente a letra E, a letra U. Tipo, puta merda. Pra ver como o Brasil tem futuro, cara. Isso aí deu certo. Muito louco, cara. Qual que é a sua cidade, Jackson? Selbach, no Rio Grande do Sul. É no interior do estado, mais ou menos no meio do estado. Legal. E Jackson, manda lá, Rodolfo. Eu quero entrar um pouco na sua especialidade. Hoje você trabalha muito com lançamento, é empreendedor digital, mas tem um background absurdo e ajuda empresários de todos os níveis, praticamente, de 5 mil a 3 milhões. A sua visão assim, para gestão, para lucro, para a empresa realmente acontecer, essa galera que faz lançamento, como que você enxerga isso? Tem muita gente que faz errado, tipo, gente que está deixando alguns pontos de fora, não cuida bem de uma contabilidade. Eu vejo tanta gente no digital que faz se quebra. Largado, assim, né? Qual a sua visão para isso? Meio se quebra, na verdade, né? Eu diria que, assim, o que mais falta no digital, o digital é um mundo muito abundante, assim, eu sou muito grato por ter entrado no digital, muito grato às pessoas que eu conheço aqui, vocês, enfim. Cara, é muito massa a gente ter essa percepção no digital, só que tem uma competência pouco desenvolvida de uma maneira geral, mas não é só no digital, é meio que em todas as áreas, mas no digital eu diria que isso foi o que eu fiz para chegar onde é que eu cheguei, basicamente um investimento muito baixo, nossa, muito baixo mesmo. Eu comecei a fazer essa roda girar, tirando o investimento no Insider, que não é barato, tirando esse investimento que falta, o resto eu gastei muito pouco, somente por saber canalizar a energia na coisa certa. Então, tem gente que tem que distribuir conteúdo para público, para não sei o que. No começo o cara faz isso, ele está queimando dinheiro. Então, assim, é só a visão de saber canalizar o recurso da forma certa. Então, na época que eu comecei, lá atrás, tinha que fazer um e-book, captar lead do e-book, para aquecer o lead, para mandar para um workshop e tal. Eu olhei aquele raciocínio logo no começo, assim, todo mundo fazendo aquilo, eu pensei, cara, isso está errado. É loucura fazer isso. Não tem fundamento se tu for parar para analisar. Claro, eu vinha de um ambiente externo ao marketing digital e não estava viciado ao que os gurus, vamos botar assim, falavam, né? Eu disse, cara, isso não tem fundamento. Porque se tu gastar, vou botar R$2 para captar um e-book, para captar um lead. Desses R$2, vai lá, botou 1.000 leads, deu R$2.000. Desses aí, tu manda agora, vão ao workshop. Desse cadastro, tipo 500 workshop. Desses 500, metade vai ver workshop. Desses aí, metade da metade da metade vai ver o vídeo de vendas. Não sobrou ninguém. E eu fiquei pensando, cara, olha quanto custa um lead. Na real, o lead custa R$10, pelo menos. Então é mais fácil captar lead direto. E a gente começou a captar o lead ao preço de e-book, na verdade. Então, por que eu conto essa história? As pessoas colocam o dinheiro de maneira ineficiente. Então, para quem está mais no início do processo, muitas vezes gastando com equipe quando não deveria, muitas vezes gastando para aparecer na internet, assim, ele gasta para massagear o ego. Então, assim, vamos então distribuir para mim ter público, para aparecer, ou para ter mais like. Isso não comprar a parada dos likes, dos curtidas, dos, sei lá, seguidores, todas essas loucuragens que tem. Então, assim, canalizar a energia de maneira errada. E entra muito naquela coisa bem agora holística que eu falei antes, lá das crenças, né? E muitas vezes o cara tem um ego, tem crenças que carrega, que ele acredita que ter resultado é visivelmente para os outros. Cara, é muito louco isso, mas só que assim, tem muita gente que tem muito resultado, mas muito resultado, e tu olha lá, tem 100 visualização num vídeo,
50 visualizações no vídeo. Tem gente que não tem nada de resultado, milhares de visualizações. Aí não sei qual é que é o enfoque. E aí que tá, quando tu entra num negócio digital ou não digital, o teu enfoque tem que ser em fazer o negócio, se retroalimentar, ou seja, se bancar e sobrar dinheiro para investir numa escala maior e gerar lucro com isso. E no digital tem uma escala de reinvestimento muito alta. E que muitas pessoas não entendem. Até se eu não me engano, o Pedro Sobral falou um dia um negócio lá do Corolla. Eu não lembro bem da história, mas tipo, sobrou uma grana. Né? Hashtag sem Corolla, né, cara? Vai viajar na maionese. Então, assim, é canalizar a energia para o lugar errado. Então, acho que esse é o maior erro financeiro, realmente. Porque, querendo ou não, o dinheiro é energia. É a energia da empresa, é a corrente sanguínea do negócio. Então, se você conseguir canalizar a energia do jeito certo, você tem resultado. Agora, se eu falar baseado agora no know-how para empresas que não são no digital, que se aplica 100% aqui também, é basicamente controlar os custos, ter uma noção de valor que vale o produto, porque muita gente tem preço muito, muito esquisito, para não dizer errado. Então, tem gente que tem preço esquisito no produto. E a outra é não ter realmente desenvolvido a habilidade de vendas, que daí vem muito a questão do fórmula, realmente. Não fazer direito, não fazer o passo a passo certo. Muitas vezes a pessoa não sabe nadar e daí quer ainda inventar moda. Dizendo, não, como eu faço academia e vou nadar, eu vou nadar com essa barra com 50 quilos na piscina. E o cara se afunda. Então, porque não desenvolveu a competência com tal profundidade suficiente para poder fazer ajustes para o seu nicho, para o seu mercado, para os seus clientes específicos. Então, ainda não sabe fazer, em resumo, e já quer fazer diferente daquilo que ele nem sabe como é que era originalmente. Então, há muito achismo no processo, é desvirtuado a energia da empresa, que seria essa questão financeira, que faz a pessoa não criar atração, não conseguir realmente alavancar o negócio. Quando eu fiz o primeiro lançamento, se eu não me engano, eu gastei tipo R$200 da Universidade de Negócios. E eu não botei nenhum real a mais do que isso até hoje. Então, assim, o nosso último lançamento foi mais que isso. Legal. Assim, é só saber canalizar a energia, né? Perfeito. Bom, é animal. Você veio do mercado mais tradicional, antes de entrar no marketing digital. O que você vê como principal diferença desses dois mercados? Você acha que o mercado digital, no geral, ele está mais evoluído, menos evoluído do que o mercado tradicional? Como que você vê esses dois lados? Cara, essa é uma pergunta muito boa, cara. Eu acho que tem coisa e tem coisa. Eu acho que o mercado tradicional, vamos botar assim, o mundo real, né? Vamos dizer assim, ele está mais maduro, mas não necessariamente a informação está disseminada, que é basicamente o meu trabalho hoje. Então, assim, ele é um mercado mais maduro, tem uma maturidade maior, que teoricamente existiu desde sempre, só que tem menos informação. Os donos de empresas têm menos informação do que no digital. Hoje no digital, se o cara tem um pouquinho de fundamento entre as duas orelhas ali, ele consegue processar a informação suficiente e fazer meio sozinho realmente, desde que ele faça somente as coisas certas. E o problema é que normalmente as pessoas não sabem o que são essas coisas certas. E aí que vem esse desvirtuar. E aí que tá dando um grupo, que nem eu falei antes, faz toda a diferença. Tu tá em grupos que sabem o que fazer para canalizar a tua energia do jeito certo. E aí sim tu consegue ter um resultado melhor. Consegue ter resultado, vamos botar desse jeito já, né? E no mercado tradicional você não vê mastermind, né? Você tem até uns grupos de empresários, mas é diferente. Né? É diferente. Eu tenho na minha programação elaborar algo que seja compatível com o mundo real, porque eu acho que mastermind, esse conceito, ele vai ser muito complexo. Ainda tem uma coisa no mundo real, vamos botar assim, que dá um ranço para mim, que é assim, ó, as pessoas ainda acreditam que os seus concorrentes ou que as outras empresas, que ele não pode falar como é que faz. E aí que vem talvez o vírus, vamos botar assim, o maior problema que faz com que não tenha informação no mundo real. Então, por que os empreendedores são, desculpa agora, tão ignorantes? Porque se ele descobrir um jeito de vender um a mais, ele esconde aquilo. Então, assim, ó, é uma ignorância tamanha, porque assim, ó, a compreensão mínima que a gente tem que ter é que literalmente toda a nossa empresa, tudo, ela está conectada a outras empresas. E quanto mais conectado a gente estiver e mais isso girar, mais a gente cresce. Por que o digital é tão rápido? Porque todo mundo compartilha a parada. E se vocês me perguntar qualquer coisa, cara, eu falo, não tô nem aí. Porque não é que tu copia, você utiliza do melhor método para evoluir. E isso é uma coisa que no mercado comum tende a não é cultural isso. E no digital, por uma bênção divina é.
Então, assim, culturalmente é disseminada muita informação. As pessoas realmente botam informação para frente. Claro, tem um pouquinho a ver com a mecânica do negócio, que já é muito, botar conteúdo e tal, então já tem um pouco a ver com isso. Só que as pessoas realmente, tem pessoas que têm intenção de ajudar. Tem intenção de ajudar de verdade mesmo, assim. Tipo, pessoa que não vende nada do digital, trabalha em outros segmentos. Se tu perguntar, o cara vai lá e abre, nem faz assim, 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 assim. Te dá o caminho inteiro, é só pegar e fazer. Então, assim, a grande diferença, eu acho que faz com que o digital tá muito mais rápido o desenvolvimento e que vai, assim, nós hoje, por incrível que pareça, tem gente que diz, antigamente a gente abria mato. Quem tá hoje tá abrindo mato ainda. Daqui a 10 anos, a maturidade digital vai ser tamanha que mais ou menos assim, ou você tá no digital ou tu nem existe. Vai ser mais ou menos essa pegada. E eu já falo isso para os meus clientes, cara, ou tu tá no digital ou em 10 anos tu não vai existir no planeta. Se tivesse, a minha cidade não é compatível com esse tipo de coisa, só tem 4 mil habitantes, mas se tivesse um mercado aqui, que tivesse a loja online, eu fazia os pedidos e mandava entregar em casa. Tipo, a gente tá na era da facilidade, de realmente ele ter um atendimento diferenciado para realmente suprir as nossas necessidades. Só que ainda no mundo real, ainda tem empresas que estão travadas. O mindset dos empreendedores estão travados. Somente organizações maiores que estão com isso bem destravado. Aí tu pega tipo uma Amazon da vida e entrega por drone já. Então, tipo, muito louco isso, né? A gente fica imaginando como é que vai ser daqui a 10 anos, tá louco? E você tá falando isso aí também, Jackson, quando eu já cheguei a perguntar para empreendedores do mundo físico qual que era o faturamento. Tipo, os caras, tipo, cara, como assim? É tipo você fazer uma pergunta assim, tipo, nada a ver, sabe? Parece que tem muito receio mesmo, eu já percebi isso também. Que não, é como se fosse, sei lá, como se tivesse descoberto que o cara tava traindo a esposa com alguém, assim, as informações da empresa. É coisa assim, tipo, meu Deus do céu, tu é maluco me perguntar uma coisa dessa? É sigiloso isso aqui. Como se fosse mudar alguma coisa, né? Não muda nada. Dentro da minha comunidade eu tô quebrando esse gelo aí, meio amarretada mesmo, assim, eu dou paulada mesmo. Mas ainda tem muita resistência, né? Total, não, mesmo no ambiente controlado que eu tenho é bem, bem forte, assim, para tu fazer a galera compartilhar uma coisa boa, assim, é muito raro. Mas já algum outro insight às vezes sai já, mas ainda tem muito para desbloquear aí, nossa. Legal. Manda lá. Todo mundo querendo perguntar aqui. Cheio de perguntas, manda lá. Vamos pegar uma senha. O ticket. Cara, como que é o seu negócio hoje? Você tem uma equipe? Você está sozinho ainda? Como que... Não, hoje tem... Uma vez era o exército de um homem só, né? Hoje já não é mais, né? Hoje, na verdade, quase dá para dizer que é um exército de um monte de mulher, cara. O que tem de mulher que trabalha comigo é muito louco. Eu tenho hoje um editor de vídeo, que é o Henrique. Um moleque foda, pacas. Um achado aqui na minha cidade. Além do Henrique, eu tenho o Everson, e o Everson foi o primeiro cara que fez as páginas lá em 2017, e agora, final do ano, ele se encantou e veio agora internamente trabalhar. Ele sempre fez trabalho remoto comigo, ele tinha uma outra empresa e tal, e sei lá, eu acho que pela convergência dos satélites do universo, ele acabou agora meio que migrando para trabalhar internamente aqui comigo também, e somos nós 3 os únicos meninos. Aí agora vai a lista de meninas. Quem faz o tráfego para mim é uma moça que trabalha remoto também. Aí tem hoje a Jaiane e a Laisa, que trabalham no financeiro. Tem a Angélica e a Bruna, que trabalham com vendas, recuperação de carrinho. Tem a Camila, que trabalha com suporte aluno. E a Laísa, que foi a primeira menina que entrou, já lá atrás, lá o que foi responder o blog lá no dia que começou o workshop. A gente disse que ela trabalha com mídias sociais, mas ela está entre o lançamento e a questão de conteúdo. Então ela faz todas as postagens, os agendamentos, toda essa parte de mandar e-mail, mandar ManyChat, mandar WhatsApp. Então, assim, ela faz a movimentação, assim, daquelas coisas que vai de volume, ela que responde já por tempo de casa, então ela já entende de várias plataformas, então para ela é mais fácil, né? Sem contar que a capacidade de execução da menina é uma coisa ímpar, né? Nossa. Mandar não é nem o pessoal mede mensagens por hora ali, a gente pode medir quantas mensagens tu manda por segundo, né? É descomunal, cara. Assim, ó, o que ela manda numa hora eu levo um dia, eu acho, pra fazer. Muito louco. Legal. E eu também, né? Também ainda estou participando, ainda não me excluíram na empresa. Pô, e a gente fez até... Não, e hoje entrou 3 pessoas, tá? Hoje. Eu já falei, já composição nova, já a gente tá com menos gente. Então agora a gente tá meio que criando a base para o 2020, que a gente deve basicamente triplicar o tamanho da empresa esse ano. Quanto que foi ano passado? Ano passado, cara, fechou 2, mas eu fiz mais um lançamento depois.
Cara, deu uns 2.200.000 por aí. Legal. Por aí. Eu Legal. não peguei exato agora, não, mas é por volta disso aí. 2 uns quebrados aí. Legal. E conta pra mim, qual que foi o maior fracasso que você já teve, assim, em nível de empreendedorismo e o maior aprendizado desse fracasso? Cara, o maior fracasso foi uma falência de 1,3 milhões de reais. E tu vê que é só coisa impactante, né, velho? O cara fala, né? E o maior aprendizado, cara, levou quase 2 anos para mim ter ele. Que normalmente quase a totalidade das pessoas associam a empresa a si. Então, se a empresa não vai bem, eles não vão bem. Então, se vocês não têm esse aprendizado, cara, sério, escuta, isso aí muda uma vida. A gente normalmente, tipo, terminou o dia, deu M dentro da empresa, a gente chega mal em casa. Peraí, você tá com problema ou a empresa tá com problema? Então, hoje eu consigo literalmente sair aqui da empresa e brincar com os meus filhos. Sim, pode cair o mundo aqui. Cara, é nada a ver uma coisa com a outra. O Jackson sou eu e a empresa é outra coisa. No momento que eu fali, é como se eu tivesse fracassado. E, na verdade, aquele negócio fracassou. Só para constar agora, mais uma pérola de uma ex-presidenta, que eu não vou dizer o nome, assim, só para não... Enfim. Para não expor. Para não dar spoiler. Então, assim, uma presidenta fez uma coisa muito engraçada, né? Que é a famosa pedalada fiscal, né? Então, quem quiser pesquisa na internet para descobrir o que é. Pedalada fiscal foi o quê? Tirar dinheiro de uma área e botar em outra para tapar um buraco do governo, que ela não poderia fazer. E ela tirou a área da área do agronegócio da linha Pronaf. E a minha empresa só faturava via Pronaf. Então, eu faturava tipo 500, 600 mil reais por mês no negócio físico. Atendia 3 estados. Nossa, era um giro muito grande. E quando aconteceu isso, simplesmente a gente, de um faturamento de 500 mil, vamos botar assim por mês, estava, nosso cara, ajudando belezinha, velho. Assim, nossa, eu tinha nem 30 anos, cara, velho. Nossa, eu tava muito bem de vida, particularmente. E assim, do nada o faturamento da empresa, 500 mil, 0. Aí foi 0, 0, 0, 0. E eu tinha 7,8 milhões de reais em contratos assinados com clientes. Só que tinha uma cláusula de rescisão nos contratos. Se o banco não liberar o dinheiro. Porque eu não posso obrigar, porque é tudo via financiamento, então eu não posso obrigar o cara a pagar um contrato se não tem recurso. Então, se não tiver recurso, o banco cancela o contrato. Então, caducou praticamente 8 milhões de contratos. E essa pancada, esse então que foi o maior fracasso, o maior aprendizado, foi para mim entender que assim, ó, cara, às vezes acontecem situações para a gente amadurecer. Tanto que no Brasil ainda isso é visto de uma maneira muito ruim, tipo, tu já faliu. Fora do Brasil, cara, tu ganha uma pontuação enorme. Então, tipo, tu quer entrar para administrar uma grande empresa, eles perguntam quantas empresas já quebrou. Porque esse aprendizado que eu tive, cara, ninguém me tira, nem eu tentando vou conseguir te ensinar. E eu sei que eu tô pronto para qualquer coisa de hoje em diante. Cara, pode explodir a empresa, sabe? É empresa, só que explodiu, a gente faz outra. Então, assim, é muito louco isso, porque, assim, mentalmente, isso é uma questão mental, uma questão emocional, uma questão de preparação e clareza. Então, depois que isso aconteceu, assim, a tranquilidade que leva o meu negócio, mesmo naquelas dias lá do escrever script, fazer tudo ao mesmo tempo, cara, é tenso falar aquilo, mas, tipo, foi super tranquilo fazer aquilo. Então, tipo, a imaginação que a gente tem foi algo muito intenso. Por isso que eu digo, cara, acho que ninguém fez um negócio desse. Mas, cara, eu tava vivendo ainda naquela semana. Tipo, eu não virei madrugada nenhum dia, tá? Eu terminei em dias 11, fui dia mais tarde que eu fui dormir, botei pra exportar o vídeo, botei despertador pra subir ele pro YouTube 3 da manhã, acordei, mandei subir e fui dormir de novo. Acordei de manhã cedo, parada, no horário que eu ia acordar pra meditar, e daí tava lá o vídeo travado, mandei subir de novo, enfim, fui meditar e a vida continua. Que louco, então, assim, cara. Eu achei que você tinha ficado madrugada e tal. Não, cara, todos os dias. Por isso eu falei que eu dormi bem, tu não entendeu? Antes, cara, dormi bem todos os dias, cara. Não foi dormir bem de ter dormido uma hora, foi dormir bem mesmo, dormir bem, a semana toda. Criou então, assim, couraça, né, Jackson? Realmente ferro se molda quente e ter o controle emocional. Acho que é uma das coisas que mais falta hoje para o ser humano. Agora, vamos ser épico aqui em termos existenciais. Normalmente a gente é motivado, executa ações, se movimenta por emoções que não nos levam a resultado. Mas chega um momento, eu acredito que deve chegar um momento que a humanidade de forma geral, ela tem que conseguir se desamarrar e entender que eu só estou sentindo isso aqui. Eu não sou esse sentimento. Porque eu tive uma sensação de fracasso muito grande com a falência, mas eu não sou aquele fracasso.
Porque eu consegui pegar um negócio com dinheiro emprestado da mãe de um amigo, porque eu não tinha coragem de pedir pro meu pai, e fazer um negócio de R$500 mil por mês. Então, assim, a coisa começa realmente a dar certo quando tu realmente está simplesmente com foco no resultado, faz o que tem que fazer e entende que aquilo somente é uma ação que tu está fazendo perante um resultado que tu quer extrair e está ajudando outras pessoas, está servindo as pessoas que estão na tua volta. E se isso se cumprir, cara, o resto só vai. Sabe, não tem muito que... Não tem como dar errado, sabe, quando tu toma a atitude certa. É só tomar a atitude certa. Se for parar para analisar, é tão simples, cara, a parada. O problema é que a gente é motivado emocionalmente com tanta coisa negativa. Ah, vou ficar mais um pouquinho no Insta. Ah, vou ficar... Esses dias eu instalei o TikTok. Cara, que lá é do capeta aquele troço. É verdade. Sabe o que eu fiz? Eu tenho controle emocional, eu desinstalei a parada. Eu criei o meu perfil para ninguém pegar meu nome, fiquei 2 semanas e começava a voltar. Cara, tem que dar uma olhada. Cara, quando eu me percebi, não deu 15 dias, eu deletei o aplicativo. Não, eu não sou dominado pela máquina. Então, assim, isso é estar consciente emocionalmente, consciente que aquilo está tirando o teu resultado. O problema é que as pessoas se anestesiam nessas paradas de uma maneira que parece zumbi, velho. Tu olha o namorado, hoje à noite com o namorado, daí tu olha os dois no restaurante. Os dois no celular, velho. É verdade. Pô, ao invés de rolar já um esfrega ali pra estar de boa, né, cara? Mas, porra, né? E não investe nada no futuro, né, cara? Não tem entendimento de investimento nenhum, né? Caramba. Jackson, o que você passaria de ensinamento para alguém que está começando agora no marketing digital? Curto e grosso. Curto e grosso. Eu vou dizer, talvez a frase que eu mais falei em 2019. Faz o que tem que ser feito. Detalhe, só o que tem que ser feito. Não precisa fazer demais. O problema é que o pessoal faz muita coisa e não precisa. Faz o que precisa ser feito. Só isso. É bem simples, cara. Se você pegar de maneira completa essa explicação, cara, tá a chave da vida tá aí dentro. Só fazer o que tem que ser feito. Para se resolver, no meu caso, eu fiz emocionalmente. Cara, é só fazer o que tem que ser feito. Só que a gente tem que buscar essa clareza. Então, eu recomendo brutalmente qualquer pessoa, cara, meditem. Isso acalma a mente, você começa a ter mais clareza do que tem que fazer. Então, assim, tu não gasta energia com coisa errada. Tu não dá nó em pingo d'água. Não sei se você já viu dessa, né? Me dá um nó em pingo d'água. Às vezes os caras estão dando nó em pingo d'água, velho. Tu olha assim, pior que dá pena, assim. Eu às vezes tenho pena, às vezes, algumas pessoas. Tu vê assim que estão fazendo uma força absurda, mas é porque estão inventando moda. Tipo, o cara nem vendeu. Tá preocupado com os públicos do YouTube que não sei o que. Esquece isso, velho. Vende. Vai vender, cara. Sabe assim, não viaja. Sabe? Tem gente que quer ser tão esperto que de tão esperto é burra, entendeu? Assim, tem que desencanar dessa parada e fazer só o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. E cada negócio tem uma fase. Então, hoje, o meu maior tempo está em equipe. O maior tempo da minha vida hoje é a equipe. Depois de equipe é conteúdo para os meus clientes. Então, assim, basicamente essas duas coisas hoje regem a minha vida. Cara, 1 ano atrás não tinha nada a ver com isso agora, velho. A equipe era assim, vai lá, te vira fazer isso aqui porque eu preciso fazer o resto, senão não acontece. Então, são fases diferentes. A gente tem que estar presente, ter a clareza que fase o negócio está. Então, se está começando, cara, o foco é em fazer conteúdo que presta, cria uma copy que presta e vende. Vai vender. Porque tu só vai saber se essa birosca funciona se tu vendeu. Antes disso é só sonho. Então, depois que tu vendeu, beleza, peraí, os caras estão dando feedback positivo. Qual é que é a próxima fase? É vender mais volume, é criar mais conteúdo? O que que é? E vai traçando. Porque muitas vezes a pessoa não tem uma clareza muito simples e muito pequena, isso que eu vou falar. Você já dirigiu de noite, no escuro? Quando a gente dirige à noite no escuro, a gente tem um farol. E o farol, ele, sei lá, 30, 50 metros para frente. A gente vive a nossa vida assim. A gente só consegue enxergar os próximos passos. Tem gente que quer planejar uma vida inteira, não sabe nem que tem até aqui na esquina, não sabe nem se a estrada está aberta, não sabe se a ponte caiu ali na frente. Então, assim, é muita energia despendida com coisas desnecessárias. Então, só faz o que tem que ser feito. Então, hoje, eu basicamente mapeei o meu ano de 2020, ainda estou finalizando algumas coisas, mas o meu foco de atenção, literalmente, cara, é até dia 1º de fevereiro agora. Eu não gasto muita energia fora disso. Quando chegar em dia 1º de fevereiro, eu abro de novo, olho bem para frente, beleza, tá certo, até o próximo lançamento, meu foco de energia. Então, assim, é sempre olhar, o carro tá andando na direção certa? Tá. Então, beleza, foca até onde é que tem a luz, até onde é que tu vê as ações que tu pode tomar. E nisso tu seja foda pra caralho.
Não deixa de desejar. Tem que chegar à noite, dormir em casa e dizer assim, cara, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu fiz tudo o que eu podia fazer. E se der errado, deu errado com gosto, pelo menos. Não é porque, faltou tal. Não, não pode, faz o que tem que fazer. Se tem que gravar 3 horas de conteúdo no dia, vai lá e grava essa birosca. Assim, eu já tive dias, caraca, meu. Nossa, fiz coisas assim, tipo, tem que gravar conteúdo, tá? Vamos gravar para 40 dias para frente. Beleza? Em uma semana eu gravei para 40 dias essa coisa. E eu não posto um vídeo por dia não, tá? Então tô postando um bom tanto a mais que isso. Então a gente tem muita coisa que a gente girou. Então por quê? Porque tem que fazer o que tem que ser feito, simples assim. Acho que eu defendi a minha tese que tem que fazer o que tem que ser feito. Total, caramba. Super, hiper profundo. Jackson, abre pra gente um hobby que você tem. Quem é o Jackson nas horas de lazer? Não pode ser meditação, hein? Tem que ser meditação eu digo que eu vejo mais como a minha evolução do que até mesmo um hobby. Cara, eu crio coelhos. Eu tenho coelho solto, não é dentro de casa, no pátio. Tenho alguns coelhos, não é nem poucos, tá? Tenho vários coelhos. E já criaram várias vezes aqui e criou de novo essa semana coelho aqui. Nossa, que da hora. É muito louco, cara. Eu todo dia finalizo, então, tipo, agora, quem tá ouvindo não sabe, mas agora é à tarde sim, eu vou terminar essa gravação. E vou provavelmente, aí, se der tempo antes de eu entrar numa mentoria que tenho hoje, eu vou tratar os coelhos. E daí, normalmente, o meu final do dia eu paro, trato os coelhos, sento ali e fico olhando eles comer, cara. Aí eu consegui amansar coelho solto aí, olha que louco. Aí agora eu já consigo até pegar no colo, se quiser, os coelhos solto, assim, solto. Eles cavalcam toca, cara, é muito louco, assim. Caramba, que legal isso, velho. Foda. Cara, se você pudesse escolher uma época na história, pode ser futuro também, para você passar uns dias, um mês que seja, para conhecer, para aprender, uma época que você tem curiosidade, para onde que você iria? Cara, eu iria lá para 2020. O melhor ano da história, velho. Melhor ano da história. Escreve o que eu tô falando, velho. 2020 vai ser épico, cara. Eu já... aí vem, cada um tem uma bagagem, né? Mas... cara, eu não vejo fundamento em ir pra frente. Não que eu não tenha fundamento, mas seria legal, assim, conhecer, mas eu acho que não agregaria tanto como agregaria o meu dia de amanhã, entendeu? Porque assim, hoje eu estou num nível de desenvolvimento meu, em nível espiritual, profissional, pessoal, como família. Eu estou muito consciente do que eu estou fazendo em todas as áreas, estou fazendo bem feito, estou fazendo o que tem que ser feito em todas elas, como pai, como marido, como amante. Só o detalhe da amante é da minha esposa, tá? Assim, só para nós não só errado. Então assim, estou cumprindo todos os papéis de uma maneira muito inteira. E, cara, seria um erro eu escapar daqui. Essa é a minha visão. E 2020, assim, é a primeira vez no mercado digital mesmo, tendo ótimos números no último ano e tal, é a primeira vez que eu vejo que eu posso impactar, cara, milhões de pessoas. E agora é diferente. Cara, com mais recurso, com mais equipe, com tudo, nossa, cara, eu tô anos-luz na frente do que eu tava 2 anos atrás. Então, assim, cara, eu tô excitado, cara, para ver como é que vai ser 2020. Sério, eu tô mesmo super empolgado, cara. Super empolgado. E, para termos de informação, a gente sempre tem um ciclo anual, né? E o ciclo anual normalmente começa com aniversário. Então, hoje, acabou de fazer o meu primeiro dia depois do aniversário. Fiz aniversário ontem, né? Então, assim, tipo, cara, pra mim, o ano começou hoje, tá ligado? Assim, o ano começou hoje pra mim. Parabéns aí, cara. Parabéns. Louco, Obrigado. Legal. Parabéns aí. E, historicamente, a minha visão realmente é essa, cara. Eu viro no aniversário, parece que agora começa o ano, que é muito próximo aí do Réveillon, então fica meio embolado essas duas datas. Então, pra mim, é dia após aniversário, então o ano começou hoje, né? Legal. Massa demais. E Jackson, qual que é a profissão que você teria se não existisse internet? Se não existisse internet, provavelmente estaria fazendo a mesma coisa hoje. Provavelmente. Sabe quando tu é chamado assim, faz muito sentido que tu faça? Tanto que eu quero tirar do digital e trazer pro físico algumas coisas. Porque tem empreendedores que, cara, não quebraram a casca do ovo ainda. E eu tenho um projeto para sair do digital, quebrar a casca do ovo para fazer eles voltar para cá, mais ou menos assim. Então, eu estou planejando eventos ao vivo também de treinamento, assim, tipo um Conrado Adolfo, tipo Érico, tem as Masterclass, enfim. Tipo uma coisa parecida com essa também, porque eu acredito que eu posso levar a mensagem para muito mais gente. Eu não sei quanto que foi percebido, mas hoje eu tenho uma clareza muito grande do que pode fazer o empreendedor sair do ponto que está e ir para o próximo, porque eu vivi isso em vários níveis, com várias experiências, com muita coisa muito, muito palpável.
E o que mais falta é essas coisas que são pequenas, eu digo que não é nada demais, na verdade, que eu falo, só que essa pequena clareza a mais que eu tenho, que pelo menos a minha percepção do que é a média, faz com que eu consiga um pouquinho mais rápido. E eu acho que muitas pessoas carecem de um pouquinho de clareza, só no próximo passo, muitas vezes, não é nem longe, assim, só o próximo passo já estava bom, né? Então, provavelmente faria a mesma coisa, cara. Hoje, na visão de hoje, com certeza. Legal. Se não mudar a época, você ia continuar aqui e fazendo a mesma coisa que você faria, então... Que louco, né, cara? Você realmente está empolgado, feliz com o que você tem hoje, né? Isso é incrível. Viver 2020 vai ser uma coisa muito legal. Até se não der a Terceira Guerra Mundial, tá valendo. Fecha esse gap aí que não quero nem entrar nesse trem. Pessoal, agora a gente está chegando no final e antes de finalizar, a gente tem uma rodada de indicação, onde cada pessoa aqui indica alguma coisa. Pode ser um pensamento, pode ser uma ideia, pode ser um livro. Eu vi que você está cheio de livro aí atrás, aliás. Então, eu vou deixar aberto aqui. Quem quiser começar, pode levantar a mão e vai. Vai lá. Então vamos lá. Eu vou indicar um filme, filme do Steve Jobs, com o que foi, assim, quem foi o ator principal foi o Ashton Kutcher. E esse filme, ele, tipo, me trouxe um puta aprendizado. Eu já assim, sentei para assistir o filme tentando buscar, na busca do máximo de insights possível e não ficar muito preso na história em si, na historinha do filme mesmo, igual geralmente eu assisto os filmes, com a cabeça mais um pouco desligada. E nesse caso foi diferente. E eu percebi, eu até compartilhei com o Rodolfo esses dias, e ele me indicou esse livro aqui, que fala do Steve Jobs também, como Steve Jobs se tornou Steve Jobs. Então eu vou ler esse livro ainda, chegou esses dias para mim. Mas o principal insight que eu tirei da história dele é que ele era um pouco disso que o Jackson falou. Eu acho que ele tinha isso muito claro, essa coisa de fazer o que tem que ser feito. E só o que tem que ser feito. E ele era meio que assim, obcecado por isso. Ele tinha os sonhos dele em relação à empresa dele, em relação à vida dele, ao que ele queria se tornar. E assim, era meio que quase que inabalável. Então tem uma cena do filme que marcou muito para mim, que foi quando ele fez a primeira venda lá, pelo menos do que retrata no filme, a primeira venda da Apple, e ele combinou de vender os computadores pro cara, era, sei lá, 100, 200, 400 computadores, não sei. E na hora de entregar, naquela época não existia essa coisa de computador pessoal igual a gente tem hoje. Ele foi entregar e eles entregaram só as placas do computador. No entendimento dele, aquilo era o computador. Mas no entendimento do cara que estava comprando, que fez o pedido, ele precisava dos outros componentes, que era o teclado, a tela, enfim, nem mouse existia naquela época. E aí o Steve Jobs, assim, o sócio dele lá, o Woz, ficou muito bolado com aquela situação, ficou muito puto, querendo, ficou nervoso, né, com a situação, pelo menos com o que retrata no filme. E o Steve Jobs, ele faz outra postura, ele adota outra postura. E a postura meio de que fazer aquele obstáculo ser o próprio caminho, né? Aquele problema ser a solução. Ele vê uma oportunidade. E aí ele meio que convence o cara a comprar as placas, ficar com as placas mesmo e vender todos os outros componentes que ele tinha lá na loja dele e assim ele obter mais lucro. Então ele fez daquilo que parecia ser um problema o cara, ele convenceu o cara que era uma oportunidade. E a outra oportunidade que ele chegou naquele mesmo momento era de criar o computador com todos os componentes. E aí ele anunciou para o cara, falou, olha, daqui tanto tempo a gente vai ter o Apple II, que vai ser um computador completo. E aí, ele via as ideias, ele via a oportunidade, ele tinha convicção que era aquilo, ele ia lá e fazia o que tinha que ser feito. Então, eu adotei isso, eu botei até aqui no meu quadro, que está aqui na minha frente, #modo Steve Jobs, para tentar absorver o máximo dele. No meu celular também tá o papel de parede do Steve Jobs e, enfim, isso tudo tá... Eu estou tentando trazer isso muito para mim, essa percepção, desde que eu assisti o filme, que foi no dia do Natal, dia 25 de dezembro, é bem recente. Então é isso, eu expliquei um pouco porque não é só assistir o filme, eu acho que esse insight que eu trouxe do filme, para mim, foi muito importante. Então, passo aí pro Rodolfão. Da hora demais, Brunão. Cara, assim como o Jackson, eu acredito que 2020 vai ser um ano muito forte, vai ser um ano muito transformador. Então, a minha indicação agora, comecinho, né? É um livro que mudou minha vida e tenho certeza que mudou a vida de muita gente, né? Que é
As 16 Leis do Triunfo, do Napoleon Hill. Esse livro é um manual do sucesso, né? Vamos dizer assim. E Napoleon Hill foi um jornalista, é um livro de 1920, mais ou menos, meados. E ele era um jornalista. Andrew Carnegie, na época, um dos caras mais ricos daquela época, eu acho que era o segundo ou o primeiro, não tenho certeza, mas ele tinha um patrimônio, assim, na época era trilhão, sabe? Era muito maior do que os mais ricos que tem hoje. Era um cara da indústria do aço, ele era realmente um gigante. Eu não sei se era o primeiro ou o segundo, porque tinha o Rockefeller, eu não sei bem da época, assim. Mas o Andrew Carnegie procurou Napoleon Hill, né? Acabou cruzando os caminhos, para passar todo o aprendizado que ele teve durante a vida dele, sintetizar essas leis, né, na forma de um livro para as pessoas poderem conquistar mais na vida. E são, assim, é um livro grande, é um livro grosso, né, tem bastante página ali, graças a Deus, então, mas é um conteúdo muito aprofundado, é muito claro, vale muito a pena ler. E lá que foi cunhado, inclusive, né, o termo mastermind, que a gente conhece tão comum hoje no marketing digital. Então fica como a minha indicação de leitura, não só as 16 Leis do Triunfo, como todas as obras do Napoleon Hill. Ele trata muito questão de energia, questão de a mentalidade, a imaginação. Ele lida com o éter, né? Que é realmente muito profundo. Todas as obras dele é muito transformador. E se você quer dar um salto aí em 2020, né? Aproveitar que está no comecinho, fica como minha indicação dessa vez, passo para o Jackson. Batata quente na mão. Eu não vou indicar um livro, mas vou contar uma história. E é a história que eu conto para cada funcionário que entra aqui na empresa. Primeiro dia, antes de começar, eu conto uma história para todo mundo. É a história de um funcionário que trabalhava numa indústria. E o patrão, o dono da empresa, né? Ele, por volta das 13 horas da tarde, ele saía e voltava somente às 17. Então, ele não estava à tarde dentro da empresa. E esse novo funcionário começou a trabalhar numa máquina, todo dia ele trabalhava, até que um belo dia ele cometeu um equívoco, para não dizer um erro, e parou lá a produção por um tempo, estragou algumas peças, enfim, aconteceu alguma coisa errada. Isso foi por volta das 15 horas. E às 15 horas ele parou assim, disse, cara, falta 2 horas para o patrão chegar. E começou a pensar, e ele voltou ao trabalho, trabalhando e pensando no como contar aquilo para ele. Obviamente, né, a gente tenta criar uma história para dar uma aliviada, né, vamos estar assim. E chegou às 17 horas, ele chegou já preocupado, o patrão chegou, ele falou, seguinte, aconteceu tal situação, enfim, ele contou de um jeito mais amistoso, mas criou todo um enredo, toda uma história para mostrar o seu lado, né, pro patrão. E o patrão assim, putz, nossa, que bom que você estava aí, né, porque o jeito que ele contou, assim, ele disse, que bom que era alguém que tinha consciência que nem você e tal. E tudo bem, vamos então resolver assim, vamos resolver assado, e deu lá a solução. Mas alguns dias se passaram e aconteceu um erro similar, um pouquinho mais grave, e isso aconteceu um pouco mais cedo, tipo às 2 da tarde, logo depois de começar o expediente, mas foi mais grave esse erro, e o cara ficou bem preocupado, ele já não conseguia mais nem trabalhar, ele só estava preocupado como ele iria contar isso para o dono da empresa, e criou todo um enredo em cima desse processo, e chegou então lá o patrão, e disse, aconteceu assim, ficou lá meia hora, 40 minutos explanando, explicando e fazendo todo o enredo. E o dono da empresa disse, nossa, meu Deus, né? Vamos ver como resolver. Mas algum tempo se passou e as histórias vão ficando mais trágicas, né? E aconteceu de novo, algo mais trágico ainda. Só que aquilo meio que ele começou a pensar em como contar a história e não tinha muito álibi, não tinha muita situação para aquilo resolver. Para contar uma história, né, por aquilo. Já não estava nem aí para trabalhar nessas alturas do campeonato, estava preocupado com a história mesmo que ia contar. E até que ele pensou, nossa, se eu cortar a mangueira da máquina, eu posso alegar que foi a mangueira. E eu me assustei com a mangueira e aconteceu. Chegou o dono da empresa, ele contou, estourou a mangueira e tal, e se colocando como vítima naquela situação e tal. Nossa, que bom que não aconteceu nada, né, dono da empresa, vamos resolver. E o fato é que nós hoje vivemos a vida desse jeito. Nós vivemos uma vida, né, que a gente bota muita energia contando uma historinha da nossa própria vida, para não fazer o que tem que fazer para resolver. A mesma situação deveria acontecer diferente.
Como é que ela deve acontecer? E isso para nós é cultural aqui na empresa, tá? Eu conto essa história assim, bem trágica, assim, o cara chegou a sabotar a máquina. Por quê? Porque o dono da empresa abriu espaço para uma historinha. E a gente abre espaço para as nossas historinhas. Como ele deveria ter agido? No primeiro dia, aqui na empresa, eu digo uma coisa. Se em uma reunião você, por algum motivo, cometeu um erro, e você, na reunião com todo mundo, for explicar o erro, eu vou fazer assim, ó. Como a gente resolve? Eu não quero saber o que aconteceu. Eu só quero saber como resolve. E no momento que você coloca o mindset das pessoas com o foco em resolver os problemas, elas não gastam a energia nem para contar a historinha e nem para criar um cenário que ela pareça vítima. E o maior problema é que a gente tem o hábito, porque a gente é desde criança ensinado. Quando a gente faz uma malandragem, quando é moleque ainda, a mãe e o pai escutam as historinhas, né? Então a gente é ensinado desde criança a contar as historinhas. O fato é que a gente é adulto e age ainda que nem criança, não assumindo realmente a responsabilidade de resolver a parada. E aqui na empresa, um dos nossos pontos de cultura, na verdade, é o time. Onde é que agora eu vou passar, na verdade, algo que é na cultura. A gente tem descrito isso aqui dentro. A nossa cultura é a seguinte, eu falo para todo mundo abertamente, tipo, eu confio em você. E eu confio em você ao ponto que você não precisa nem explicar se você fez algo errado. Eu só quero saber como resolve. E se você explicar, eu não quero saber. Não me interessa. Eu corto mesmo. No meio da reunião, todo mundo, assim, dizer, como é que a gente resolve? Não esquece, eu confio em ti. Então, como eu confio em você e você só vai estar aqui dentro enquanto eu confiar, me diz, como a gente resolve? E depois de alguns dias que isso acontece, culturalmente o teu negócio vai ter o hábito de achar solução. Culturalmente a tua vida vai estar orientado a você achar soluções e a evolução para o teu próximo passo, se você literalmente condicionar o teu cérebro a responder essa pequena pergunta. Como eu resolvo isso? Só isso. Como eu resolvo isso? O resto é historinha, literalmente. Eu não vou nem falar o meu porque vai ficar sem graça agora. Devia ter deixado o Jackson por último, né? Qualquer coisa que a gente fala agora não vale. Boa. Cara, mas legal, isso aí vai ficar marcado. Com certeza eu vou lembrar disso na hora que eu estiver tentando inventar uma desculpinha. Seja para mim ou para os outros. Pra gente. Ó, isso aí, cara. Boa. Foda. Incrível. A minha dica de hoje, minha sugestão, que eu fiz para mim no começo do ano, é uma parada que eu aprendi no começo do ano passado, depois de ler o livro Atomic Habits, do James Clear, Hábitos Atômicos. Para mim foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida, assim, e eu acho que eu já até falei dele algumas vezes aqui no podcast. E uma das coisas que ele fala é que a gente tende a superestimar o quanto a gente faz as coisas que a gente deveria fazer. Então, por exemplo, tem gente que... É muito comum você ouvir uma pessoa falar, não, mas até que eu como bem. E aí você vai ver realmente que a pessoa come e está se comparando com quem? Se você se comparar com um atleta, com uma nutricionista, você não vai estar comendo bem, provavelmente. Então a gente tende a superestimar e subestimar o quanto que às vezes a gente faz um hábito ruim. E para isso, uma das formas de você resolver isso é você ter uma planilha de hábitos. Então é bem simples. Você vai fazer assim, vai abrir o Excel, na primeira coluna, nas linhas, na verdade, você vai colocar todos os hábitos que você quer fazer. De preferência, minha sugestão é que você não coloque mais que 5, porque mais que isso provavelmente você vai se perder um pouco. E em cima você coloca todos os dias do mês, dia 1, 2, 3, 4, 5 até o dia 30. E aí todos os dias você vai marcar todos os hábitos que você fez naquele dia. No final do mês você vai analisar e ver de fato quantas vezes você fez cada hábito. Então coloca lá, ir para academia, comer bem, meditar. E cara, isso mudou a minha vida completamente lá atrás. Eu parei de usar e só no final do ano que eu percebi a besteira que eu tinha feito. Então eu refiz ela, até tem uma galera que me pede, que eu já divulguei ela um pouco no meu Instagram. Se alguém quiser, pode ir lá me pedir, é de graça. Não vou pedir, não vou mandar o link pro checkout para nada, pode pedir lá. Mas realmente isso aí transforma vidas, literalmente. E se você for do cara que não gosta de Excel, de ficar fazendo isso no computador, pega uma folha, faz lá as linhas, né, os dias, e faz na mão mesmo, cola na geladeira, no banheiro, em qualquer lugar. E, cara, isso aí é incrível, recomendo. E Nossa. Já vou aproveitar aqui também e dizer que estamos chegando
ao fim de mais um podcast, né? Porra! Caramba. Oh, Meu Deus. Mais um podcast incrível. Acho que principalmente se você for empreendedor, empresário, com certeza você aprendeu muita coisa com o Jackson. E é isso aí, Jackson. Você tem mais alguma palavra? Tem alguma mensagem final que você quer deixar para a galera que está ouvindo a gente aqui? Eu acredito que é mais pessoas do digital que vão estar vendo. E agora, já que a gente está no final, eu vou revelar o segredo do marketing digital. Tinha um segundo de drama agora. Aí eu vou cortar aqui o podcast e acabou, velho. Cortou pus, né? Mas realmente eu acredito que esse é o segredo do sucesso do marketing digital, não é brincadeira não. E não tem nada a ver com ferramenta, não tem nada a ver com nada talvez que a gente conversa no dia a dia, e tem a ver com servir. Todo empreendedor do marketing digital que realmente de coração, de alma, tem a intenção de ajudar os seus clientes tem resultado. Então, se alguém que está ouvindo isso aqui está entrando no digital para ganhar dinheiro, desculpa, vaza, louco. Vaza que tu só vai perder tempo, não vai vingar. Somente os empreendedores que realmente têm intenção de ajudar os seus clientes, ajudar as pessoas que estão chegando até eles, que estão seguindo e realmente tu está fazendo a diferença. Cara, não tem como dar errado. Não tem mesmo. Tu pode começar com R$1. Vai dar certo. Agora, se você está entrando por dinheiro você vai embora. Agora, se você realmente tem a intenção de servir os teus clientes, cara, tu tá no lugar certo. Não existe melhor mercado no mundo para ter tração. Tá? E seja bem-vindo ao marketing digital, né? Graças a Deus, precisando de mais gente nisso. Animal. Jackson, deixa os seus contatos aí pra galera te achar. No Instagram, como diz o Mário Vergara, Jackson Engler. No YouTube, Jackson Engler. No Facebook, Jackson Engler Oficial. Um parente meu conseguiu pegar o meu nome no Facebook. Parente ainda? Parente ainda para variar. E não conseguimos transferir o nome até ele. Mas é Jackson Engler. Se você jogar Jackson Engler em qualquer rede, você vai me encontrar. Se quer um papo mais reto, vai no Instagram. Se você quiser mais conteúdo, tem 1.800 vídeos no YouTube te esperando. Caramba. Show. Só isso. Só isso. Então, a gente vai finalizar mais um podcast aqui. Segue a gente também do Teste AZ no Instagram. O meu Instagram é o GW Salles. Estamos aqui também com o Bruno Gabarra, @Bruno Gabarra, e o Rodolfo Franzin, com M. E é isso aí, galera. Até a próxima. Jackson, mais uma vez, muito obrigado e um abraço. Valeu. Valeu, galera. Valeu, galera. Até Obrigado. mais. Tamo junto.